Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula live que tem o objetivo, obviamente, de esclarecer vários pontos, mostrar uma outra visão para vocês. Então tá. Então estamos analisando aqui a tecnologia. Mas em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos vocês que passaram nesse concurso, que vão participar agora da audiência de escolha. Quero parabenizar a Anoreg, essa instituição maravilhosa, que tanto faz pelos seus associados. E eu digo a todos vocês, se filiem, a entidade de classe é aquela que vai brigar por vocês, que vai trazer informações, que vai trazer benefícios. Então, parabéns, Anoreg, mais um evento fantástico que nós temos aqui. Eu gostaria de agradecer, inclusive, o início desse evento à Anoreg Paraná, na pessoa da sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, o seu vice-presidente, o doutor Ítalo Conte Júnior, né? E o nosso grande amigo aqui, diretor jurídico, que foi a pessoa que tanto batalhou para que essa live acontecesse justamente aqui na Anoreg Paraná e que a gente tivesse, então, né, esse espaço que é de vocês. Doutor Martinelli, vou passar a palavra porque o doutor Marco Martinelli tem algumas considerações importantes para fazer da Anoreg Paraná. Bom dia a todos. É com muita satisfação que nós participamos dessa live, porque a Anoreg representa todos os notários e registradores do Paraná. Nossa presidente encontra-se fora de Curitiba e o nosso vice-presidente encaminha aqui uma carta de boas-vindas que eu peço licença a todos para fazer a leitura. Curitiba, 2 de dezembro de 2022. Prezados colegas, a Anoreg Paraná, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, desde a sua fundação em 1995, vem representando toda a classe notarial e registral paranaense, com denodo e integral dedicação por todos os seus gestores. Desde a sua fundação em dezembro de 1995 e até a presente data, foram 27 anos de esforço, lutas, muitas vitórias e também alguns tropeços nesta longa caminhada. Em algum momento houveram interesses conflitantes que, graças ao discernimento de todos, os ânimos foram apaziguados, pois, por decisão superior, devemos todos nós nos curvar e cumprir. Mas agora, chegando o momento para uma pleiade de colegas que frise-se sempre prestaram sua colaboração e serviços para a classe notarial e de registro, e temos certeza continuarão ao nosso lado, representando e atuando em defesa de nossos mútuos interesses, e que tiveram definidas as suas situações de agentes delegados titulares das diversas naturezas de ofício, somam-se aos demais novos notários e registradores que obtiveram aprovação no recente concurso público que está em sua fase final com as escolhas dos respectivos cartórios. Assim sendo, parabenizo a todos e os conclamo para que venham integrar o quadro de associados da Anoreg, para a grandeza e reconhecimento de toda a sociedade. O convênio que firmamos com a Legal AD Extra Soluções face sua expertise nacional na prestação de serviços cartoriais específicos para áreas de contabilidade, recursos humanos, livro-caixa, padronização das informações para o CNJ, Tribunal de Justiça, Receita Federal, enfim, uma assessoria completa que todos vão necessitar no dia a dia das suas operações administrativas nos seus cartórios. Aguardamos os colegas de braços abertos e felizes por suas aprovações. A Anoreg é de todos os notários e registradores. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Ítalo Conte Júnior, vice-presidente. Passo a palavra de volta ao doutor Evandro para a continuação das explanações.
Que maravilha, hein? Essa parceria aonde os beneficiários, os maiores beneficiários sempre são os afiliados da Noreg Paraná. Bom, sem mais delongas, eu quero já adentrar no que nós vamos falar nesta aula, nessas explicações. Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez, que estão presentes aqui nessa sexta-feira de manhã, né? Dia de Jogo do Brasil, à tarde, mas agora é hora de um pouco mais de informação. O que eu tenho para trazer para vocês, e nós vamos falar sobre o primeiro assunto, contabilidade para cartórios. Talvez muitos de vocês que já estão acostumados com o cartório, estão vindo de outras serventias, vão pensar assim, contabilidade para cartório? Eu não estou obrigado à contabilidade. O cartório é livro caixa. Eu sou uma pessoa física. Perfeito. Nós entendemos o que vocês são, nós compreendemos a condição de pessoa física, nós compreendemos a obrigatoriedade de livro caixa, enfim, das outras obrigações acessórias específicas da pessoa física. Mas hoje eu quero trazer um outro olhar para vocês, um olhar da ciência contábil. E, para tanto, nós vamos fazer algumas considerações relacionadas à contabilidade para que nós consigamos, então, chegar ao final desse raciocínio e mostrar para vocês por que nós adentramos nesta questão contábil. A contabilidade, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do dia a dia empresarial e de toda instituição que percebe renda, né? Então, eu acho que isso faz parte do cartório de vocês. Então, eu peço para que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla, tenham um pouco de paciência para que a gente conclua todo o raciocínio e vocês vão ver o quanto isso pode fazer a diferença no dia a dia e o quanto isso pode fazer a diferença na serventia de vocês, na gestão de vocês. Porque, no final das contas, o que nós precisamos? Nós precisamos que a serventia, que o negócio de vocês tenha resultado, tenha um melhor resultado. E para que tenhamos o melhor resultado, nós precisamos ter ferramentas para que vocês possam medir esse resultado. E medindo esse resultado, vocês podem tomar decisões administrativas. Tá? Então, adentrando ao assunto, a LAI é uma empresa parceira da Noreg, parceira do setor de vocês. Nós pensamos e nós evoluímos sempre no pensamento contábil, administrativo e de gestão para que vocês possam ter mais informações nesse sentido. Afinal de contas, muitos de vocês estudaram para realizar os atos notariais e de registro e, enfim, se deparam quando chegam na serventia com basicamente uma empresa, uma organização, com folha de pagamento, com estrutura de estoque, de compras, enfim, de uma série de coisas. E é importante para você que está chegando agora na serventia já implantar um modelo de gestão profissional. Nós estivemos participando do belíssimo evento da Noreg Paraná, junto com a Noreg Nacional. Estivemos no evento da CNR, estivemos no evento da IRIB, e nós tivemos grandes palestrantes. E todos eles, Dr. Martinelli, todos eles levaram no caminho da gestão em que as serventias precisam profissionalizar as suas gestões, precisam se desinstitucionalizar, ou seja, entender que você recebeu uma delegação em caráter privado e agora o que é que você precisa fazer? Você precisa caminhar isso mais com um olhar empresarial do que com um olhar de uma entidade pública, né? O meu cliente chega na minha serventia e ele quer ter a sensação de que está numa entidade, com um olhar empresarial, com foco no cliente, com o olhar do cliente. Ele quer ser bem atendido, ele não quer sair dali, muitas vezes com a impressão de que chegou num órgão público e tem aquela visão diferente. O cartório precisa se modernizar, a gestão do cartório precisa se modernizar. E a Noreg Paraná
está sempre atenta a todas essas questões. A evolução digital caminha e, mesmo que a pessoa não queira, ela empurra para isso. A certificação digital, as operações digitais, as informações que são prestadas, todas via sistema, as centrais das diversas naturezas de ofício, mesmo se a pessoa achar que não precisa, não tem como escapar. E a Noreg está parceira, sempre ao lado dos cartórios, e esse convênio vai facilitar o relacionamento e a apresentação da empresa dos senhores, porque o associado na Noreg terá um apoio, sem dúvida alguma, pela sua expertise, no início de suas operações, ou na continuidade para aqueles que estão já com outras naturezas de ofício assumindo, para que se faça a adequação geral da serventia. Esperamos que todos se filiem conosco, que vocês tenham um benefício de desconto na contratação e que nós estamos sempre para apoiá-los aí e em parceria com a AD. Então, pessoal, é isso aí. Entrando então no nosso assunto, para você que não conhece um pouco da contabilidade, eu peço vênia para me utilizar aqui dos nossos slides, porque eles vão, obviamente, nortear tudo o que nós vamos falar. Vamos começar por onde? Pelo início, pelo conceito. Contabilidade. O que é contabilidade? Bom, contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio, bem como registra, controla, interpreta todas as movimentações e as alterações que são os resultados do funcionamento tanto de uma empresa como de qualquer outro setor. Em outra definição, contabilidade é a ciência que estuda, interpreta, registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Ou seja, se toda entidade que percebe, que tem um patrimônio, que percebe receita, tem um olhar e precisa ter um olhar e um viés contábil. Então, dito aqui este nosso conceito, para que serve a contabilidade? Bom, o objetivo da contabilidade, eu costumo dizer, resumidamente, isso que está aqui, que é assim. Contabilidade, o objetivo principal da contabilidade é fornecer informações para os seus usuários para o planejamento e tomada de decisões. Pois é, mas como que a contabilidade tem condição de fornecer informações para você, para que você tenha um planejamento e tomada de decisões? Essas informações precisam ser fidedignas. E para que essas informações sejam fidedignas, você precisa passar para a sua contabilidade, para a empresa que está fazendo essa sua assessoria, essa sua consultoria, toda a informação referente à sua serventia. Nós vamos sempre trazer isso para um olhar da serventia. Então, aqui fala sobre esse conceito que nós passamos, né? E, para tanto, existem conceitos e princípios de contabilidade que são aplicáveis, obviamente, a cada setor. Esses princípios e contabilidade, chegou aqui o nosso sócio, doutor Antônio Augusto Greller. Obrigado pela presença, doutor. Então, esses princípios contábeis, esses princípios de contabilidade, são 7 princípios, e eles sempre nortearam a contabilidade. Talvez alguém me diga, olha, os princípios contábeis, a resolução do CFC ela foi revogada, mas eles não deixaram de ser utilizados conforme eu mostro aqui para vocês. Então, os princípios fundamentais de contabilidade foram publicados no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade na Resolução 750/93 e em 2016 essa resolução foi revogada pela publicação das normas brasileiras de contabilidade, que trouxeram um novo entendimento, vamos dizer assim. No entanto, isso não quer dizer que os princípios foram extintos, pelo contrário. Eles estão englobados na nova publicação do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Bom, quais princípios nós queremos tratar aqui? Nós queremos tratar aqui com vocês de 2 princípios. Um deles, o princípio da entidade. E o segundo, o princípio da oportunidade.
que diz o princípio da entidade? O princípio da entidade reconhece que o patrimônio é objeto da contabilidade e pertence à entidade, sem se confundir com os patrimônios particulares dos seus sócios ou proprietários. Além disso, também diz que a soma do patrimônio de diferentes entidades não cria uma nova entidade. Por exemplo, se uma pessoa tiver mais de uma empresa e registrar em relatórios todos os seus negócios, seus patrimônios continuam independentes um do outro. Por que eu estou citando esse princípio? Lá no final das contas, nós entendemos perfeitamente, né, o fato de que o delegatário é pessoa física, né? E que tudo no final englobará o seu patrimônio pessoal. Contudo, para fins de controle e análise, é fundamental que esses patrimônios sejam controlados de maneira distinta. E nesse ponto aqui, eu quero fazer uma recomendação a vocês que estão chegando na serventia, para você que efetivamente ainda não adotou esse controle. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, ou a partir da sua entrada na serventia, abra uma conta bancária específica para as movimentações financeiras da serventia. Não vamos mais confundir os valores da serventia, os valores que você eventualmente tenha de outra renda, tudo em uma conta só. Por quê? Porque se você fizer isso, vai ser muito difícil que você consiga ter medida do resultado efetivo da serventia. No momento em que você separa essas movimentações financeiras, você começa a ter e a entregar para o profissional que vai estar fazendo a sua contabilidade ou a sua consultoria, números em que ele possa traduzir, talvez em relatórios, que sejam suficientes para que você dinamize a sua gestão. Então, nós vemos, não é raro ver, vários oficiais, doutor Ito, que tem uma única conta. Então, nós precisamos fazer uma conciliação bancária, muitas vezes, e a gente não tem acesso à conta bancária, porque ela está misturada, às vezes não quer demonstrar outras situações pessoais, ou enfim, como é que o oficial no seu dia a dia gasta o seu dinheiro, ou aplica o seu dinheiro, investe, enfim. Então, a recomendação principal e a recomendação para que você comece a ter o desempenho da serventia é que você abra uma conta separada, registre toda a movimentação da serventia, receita e despesas por esta conta bancária ou estas contas bancárias em específico. Cabe ressaltar que o próprio tribunal define o que aceita como despesa, o que não aceita como despesa nesses lançamentos dos cartórios, através do Código de Normas. Então, em algum momento, a Receita poderá aceitar como despesa, mas o tribunal não recomenda que as fique como despesa dentro das normas dele. Então, há um acompanhamento justamente visando essa situação que o senhor colocou, de que eu tenho tudo num lugar só. E o patrimônio pessoal do delegatário não deve estar atrelado a uma movimentação que vá amarrar a operação ou confundir, melhor dizendo, porque também ele vai fazer depósitos dos emolumentos devidos para outra natureza. Por exemplo, se ele for um tabelionato em notas, ele vai receber adiantamento para poder fazer o registro das escrituras. E é um dinheiro que não é dele e não é nem da delegação dele, é do registrador devido aos emolumentos. Então, é importante fazer essas separações. Então, está aqui a palavra do mestre aqui, né, Dr. Martinelli, para que vocês tenham noção, então, da aplicação deste princípio contábil e da contabilidade no dia a dia de vocês, porque que ela é tão recomendável que se faça. E eu digo recomendável porque, infelizmente, e isso será, a partir de agora, uma batalha nossa, de que esta contabilidade efetivamente seja implantada na serventia de vocês. Isso só vai trazer benefícios. Então,
dito aqui sobre o princípio da entidade, falado sobre o entendimento e transportando o entendimento deste princípio para a pessoa física, nós vamos para o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, ele é base do princípio da competência, mas também é base para aquilo que nós queremos chegar lá na frente sobre o tipo de lançamento que envolve o livro caixa. Então, o princípio da oportunidade refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio, de suas mutações, determinando que esse seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram. Ou seja, tudo aquilo que acontece dentro da entidade, dentro de uma sociedade, dentro de uma serventia, é interesse da contabilidade, é interesse de registro e deve estar registrado. Porque senão nós não temos o controle efetivo de tudo que acontece para que a gente possa ter uma boa gestão. Então a gestão, ela parte primeiro de uma informação. E a contabilidade, como nós bem sabemos, registra essas mutações do patrimônio. Mas que patrimônio? Existe um patrimônio? Sim, existe um patrimônio. A serventia tem um patrimônio. E ela quer controlar não só a questão financeira, mas também a questão quantitativa desse patrimônio que eu tenho na serventia. Serventia não gera só de valores, ela tem mesa, ela tem cadeira, ela tem equipamentos de informática, enfim, ela congrega várias outras mobiliários que, no final das contas, devem estar compreendidos na declaração de imposto de renda do oficial, contudo, devem ser controlados separadamente como o acervo daquela serventia. Bom, como resultado da observância do princípio da entidade, desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência. O registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários. O registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas no patrimônio da entidade, em um período de tempo determinado, base necessária para gerar informações úteis ao processo decisório da gestão. No caso do cartório, que é regime de caixa, o período desta análise é mensal. Relatórios contábeis. Bom, se nós estamos falando de contabilidade, se nós estamos falando de controle, nós temos que entender quais são os relatórios que esta contabilidade pode me oferecer e o que isso pode trazer de diferencial na minha vida. Então, os relatórios contábeis são documentos que descrevem, com dados técnicos, todas as informações colhidas pelos setores de contabilidade nas instituições. Nesses registros estão inclusos todos os valores de despesas, custos e impostos devidos ou pagos. Qual a importância desses relatórios? Todos os relatórios contábeis são importantes para avaliar a saúde financeira da instituição, empresa ou da própria pessoa física. Afinal, são eles que resumem todas as informações de uma forma organizada e confiável. Sem esse controle, um gestor coloca em risco o sucesso da sua administração. Balanço patrimonial e DRE. Balanço patrimonial e o DRE são relatórios contábeis. O DRE é o demonstrativo do resultado do exercício, ou seja, é aquele relatório que vai dizer para você qual foi o desempenho efetivo mensal da sua serventia. O balanço patrimonial e DRE são relatórios contábeis que todas as atividades com percepção financeira deveriam, por bom princípio, Dr. Martinelli, elaborar. Em alguns casos, trata-se de um dever previsto em lei. As empresas, de modo geral, como nós já conhecemos, são obrigadas a produzir esse balanço patrimonial. O cartório ainda não. Mas nós imaginamos que, em um determinado momento, as próprias entidades, como as ANOREGs, a ANOREG Nacional, venham a se organizar, talvez em uma agência reguladora, que possa criar
contabilidade específica, relatórios específicos para fins de controle. Nós estamos vendo agora, e estamos acompanhando a luta de quem vai para a audiência de escolha. O cara vai escolher a sua serventia e eu transporto isso como se eu fosse um investidor, estou chegando no Brasil ou estou chegando na Bolsa de Valores e pretendo fazer investimentos em uma determinada empresa. O que me traz segurança, doutor Augusto, para que eu faça investimentos nessa empresa? O que me traz segurança são os relatórios contábeis e de auditoria, a padronização dos números efetivos que eu posso ter. E aonde que eu vou buscar isso? Eu vou buscar isso em publicações, vou buscar isso na CVM, vou buscar isso em alguma agência reguladora, porque eu quero saber qual é a saúde financeira dessa empresa. Então, essa padronização de números, essa padronização contábil é que traz para o investidor a garantia de onde ele está entrando, aonde ele está fazendo o seu investimento. Vamos transportar isso para o cartório. O que acontece? Eu vou para uma audiência de escolha. Aonde eu vou buscar esses números? Aonde realmente eu estou medindo a variação do patrimônio de determinada serventia? Quantos atos ela está fazendo, quantos ela deixou de fazer? O próprio tribunal, para poder medir se a gestão de um interino está sendo feita de acordo, se ele continua mantendo o padrão daquela serventia. Onde que ele vai medir isso? No livro caixa? O livro caixa não tem todas as informações patrimoniais. Nós temos, talvez, uma entidade contábil, uma entidade que é responsável por fazer a fiscalização desses números. Nós vimos setores que se organizaram dessa forma, e nós podemos trazer aqui as instituições financeiras que o Banco Central assumiu e padronizou, e hoje elas têm assim um nível muito alto de controle e de confiança do mercado. Foi necessário para que o sistema financeiro tivesse o nível de confiança que tem hoje. Como é que nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso com a padronização que trouxe a própria fiscalização do Banco Central. Isso foi ruim para as instituições financeiras? Pelo contrário. A confiança que elas tiveram no mercado levaram que mais investidores chegassem. As operadoras de plano de saúde, as empresas ligadas à SUSEP, de seguros, todas essas empresas, em um determinado momento, por serem setores específicos, dependeram de uma regulação e uma regulamentação dos seus números, e que eles fossem auditados e que eles pudessem ser publicados, e que os investidores, ou eu que quero contratar um plano de saúde, por exemplo, não chegue numa empresa que daqui a pouco, na hora que eu precisar de um atendimento, não vai conseguir bancar aquilo que seja necessário e fundamental, talvez, para a minha vida. E quando eu vou chegar numa audiência de conciliação, quando eu passei num concurso, será que eu não deveria ter uma base contábil, auditável, de relatórios financeiros, que eu pudesse realmente ter uma análise e falar assim, olha, eu vou escolher essa serventia, eu tenho os números. Eu sei o que é o patrimônio, eu sei a variação patrimonial. Eu tive uma medida de controle disso. Então, a regulação contábil, a contabilidade dentro do setor dos cartórios e para o setor dos cartórios, só vai trazer maior confiança, né? Inclusive para você que precisa fazer essa audiência de escolha. Então, além de ser fundamental para o seu controle, para a sua gestão, amanhã ou depois pode ser fundamental quando você for fazer um processo de remoção ou mesmo uma nova escolha. O demonstrativo do resultado do exercício é um instrumento através do qual é possível avaliar se as operações estão gerando lucro ou prejuízo. Afinal de contas, nós precisamos saber, doutor Martinelli, se a nossa serventia está gerando lucro, prejuízo, quanto é isso, o que mais eu preciso investir, né? Ou se eu vou investir na serventia, ou enfim, em outro lugar. Afinal de contas, eu passei num concurso para que eu tenha resultado. Se fosse para eu não ter resultado, eu não me empenhava tanto para exercer uma função privada, sair muitas vezes da cidade que eu estou e assumir um cartório numa outra região. Então,
ela vem completar o balanço patrimonial. Em nossa opinião, é uma poderosa ferramenta para a tomada de decisão que demonstra de maneira clara a variação das receitas e das despesas, bem como o resultado mensal de cada atividade. Balanço patrimonial é um relatório que elenca todos os ativos e passivos de uma empresa, ou de uma serventia, ou de uma instituição, ou se eu quiser fazer na minha pessoa física, da minha pessoa física. Ou seja, todos os seus bens e fontes de recursos ativos, bem como suas dívidas, direitos e obrigações passivos. Gente, mas eu tenho o livro caixa. Por que nós estamos falando aqui de balanço patrimonial? Por que nós estamos fazendo esse link? Tudo bem, mas e se eu, Evandro, delegatário, tiver problemas ou tiver parcelamentos com o fisco? Esses parcelamentos são de longo prazo. Eu só vou ter a noção na minha gestão do valor que eu vou pagar por mês? Aonde que eu vou controlar o saldo devedor que eu tenho? Hoje, nós bem sabemos, estiveram aqui como patrocinadores também do evento, a XP Investimento, nós temos outra cooperativa que é efetiva. Exato. Eu vou lá e tomo um empréstimo de longo prazo. Onde é que eu controlo isso hoje? Onde é que eu tenho um relatório que todo mês eu estou vendo o quanto eu estou amortizando, o quanto eu ainda estou devendo, o quanto eu tenho de percepção de juros futuros? Não é, doutor Augusto? Como é que eu vou fazer, então, um planejamento para que isso venha a me trazer determinado benefício? Nós sabemos agora, estamos convivendo lá no escritório, atendendo muitos delegatários e muitas empresas, sendo que a AG Advogados, né, a área empresarial do escritório, é uma das maiores bancas de advogados do país e tem trazido vários benefícios. Em que sentido? Nós temos aí a Lei 14.375, que eu acho que cabe uma nova live, uma nova explicação para que todos saibam que ela está disponível para que você tenha reduções nas dívidas com a Procuradoria e com a própria Receita Federal, tenham parcelamentos que talvez caibam mais adequadamente dentro do dia a dia e da receita e da arrecadação das serventias e que possam se utilizar dos benefícios, não é, doutor Augusto? Que eu acho que nos últimos 20 anos não tivemos nada parecido, né? Não, de fato, vamos dizer assim, mais do que o contribuinte almejar. Foi mais. Então, foi a releitura da 8.099 com roupagem nova, dando mais prazo e mais rebate para menos de juros e multas. Então, nós temos aí um espetáculo de oportunidade para também passar para os nossos delegatários. Como é que nós chegamos a essa oportunidade? Como é que o delegatário enxerga essa oportunidade se ele não tem isso registrado? Eu sei lá que eu tenho um parcelamento, mas todo mês que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso pedir para alguém levantar isso para mim e tal. Então, veja, a especialização no setor de vocês, empresas que realmente conheçam e saibam como tratar, como fazer isso para a pessoa física, são fundamentais. Hoje são fundamentais. Vimos isso em todos os congressos. Especialização. Tratar com quem realmente conhece vocês. Tratar com quem realmente entende da matéria que se está falando. Nós temos visto aqui, eu e o doutor Augusto, doutor Paulo Celso, que não pôde estar aqui hoje, também é nosso sócio, que muitos dos nossos clientes nem imaginavam, os que chegaram agora, que a Lei 14.375 era aplicável. Porque eu sou pessoa física, eu perguntei, enfim, para o profissional, e não, isso só é aplicável para a pessoa jurídica em determinada situação. Então, quer dizer, a expertise de anos de experiência na área tributária e atendendo grandes corporações pode trazer, sim, vários benefícios para vocês. E como é que você mensura esse benefício? Aqui, ó, através de uma boa gestão, através de uma boa contabilidade, através de números que realmente façam a diferença no seu dia a dia. Bom, nós vamos passar agora para uma outra fase, que é uma fase que está mais dentro do dia a dia de vocês, que a gente vai falar do Carnê-Leão. Então, o que é o Carnê-Leão, criado em 23/10/1979,
por meio do Decreto-Lei 1705. Ele é a tributação do imposto de renda da pessoa física sobre a forma do recolhimento mensal obrigatório. É muito importante que a gente fale essa palavra obrigatório, pelo contribuinte pessoa física, residente no Brasil, que receber rendimentos de outra pessoa física ou do exterior, menos se esse rendimento vier diretamente do poder público. E é o primeiro momento de prestação de contas do oficial de cartório para com a Receita Federal, né? E o Carnê-Leão é mensal e é obrigatório na sua totalidade. Todas as vezes que eu faço uma palestra, que eu faço uma live, que eu converso com delegatários, eu digo para esses nossos clientes: pessoal, o Carnê-Leão é obrigatório, é mensal e é na sua totalidade. Sabe por quê? Nós acompanhamos, doutor Martinelli, a ação fiscal que aconteceu em face de todos os oficiais de cartório no Maranhão. Nós estivemos lá no princípio, quando isso começou. Já tinha acontecido em São Paulo. A Receita Federal notificou todo mundo. E o que é que nós percebemos? Orientação ou falta de orientação para muitos oficiais que não faziam o Carnê-Leão. Veja só, deixavam tudo para a declaração de imposto de renda. Faziam o Carnê-Leão pela metade ou por um percentual. Quanto que eu tenho que recolher de Carnê-Leão esse mês? 10 mil. Eu vou recolher 1.000. E eu ajusto depois na declaração de imposto de renda. Então, quando nós batemos na tecla que ele é mensal, ele é obrigatório e na sua totalidade, nós queremos justamente falar para vocês isso. Que não existe outra orientação. Não existe outra forma de recolhimento. Se você deixar de recolher o Carnê-Leão, a diferença você recolher na declaração de imposto de renda, você vai estar incorrendo em um erro, estar sujeito a multa e outras penalidades. A Receita Federal não vai assumir como aquele pagamento naquela data. Ela vai calcular juro e multa desde o período que você deixou de recolher até a data do efetivo recolhimento na declaração de imposto de renda. Então, fiquem atentos. O Carnê-Leão hoje é online. Então, fiquem atentos. Para vocês que já estavam obrigados ao Carnê-Leão, para vocês que já estavam obrigados a fazer o livro caixa, o que eu digo para vocês? Que é muito importante, que vocês, neste momento, a partir do ano que vem, a partir desse momento, procurem fazer um compliance. Procurem fazer uma verificação dos últimos 5 anos da sua vida tributária. Afinal de contas, doutor Martinelli, não são só os atos inerentes ao registro, né, e ao tabelião que levam à perda de delegação. Como nós vimos no Maranhão, vários oficiais tendo problema, recomendação por perda de delegação, por má gestão fiscal e tributária. Então, procurem alguma empresa especializada que possa fazer esse compliance, essa verificação dos últimos 5 anos de como você prestou essas informações para o fisco. Esse diagnóstico é de fundamental importância se você já está no mercado ou se você está entrando para esse mercado agora. Saiba se você está correndo algum risco. Melhor do que você saber se você tem alguma economia, alguma recuperação, é você saber se você está incorrendo em alguma ação fiscal que pode levar, inclusive, a uma ação penal. Então, procurem diagnósticos e não se esqueçam desta dica, né? Na verdade, que não é uma dica, é uma orientação sobre a obrigatoriedade legal do recolhimento do Carnê-Leão. A declaração de imposto de renda da pessoa física. Bom, a declaração de imposto de renda da pessoa física é o segundo momento em que vocês farão a prestação de contas para com o fisco. E aqui sim, vocês vão colocar a sua variação patrimonial, aqui ela vai controlar tudo que aconteceu nos recolhimentos que você teve. Como que você vai fazer isso? Ela é obrigatória? É obrigatória. É obrigatório que você faça ela no modelo completo.
prestem muita atenção nisso, porque também nós encontramos várias serventias que fizeram, por orientação, a sua declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado. Gente, essa opção é irretratável. Você escolhe fazer pela completa ou pela simplificada. Depois que você entregou, ela é irretratável. E se você tem despesas, se você fizer pela simplificada, especificamente você vai ser tributado somente pelas tuas receitas. Eu não vou poder usar a dedução das minhas despesas do meu livro caixa, porque quando eu fiz a opção de entrega de declaração de imposto de renda, eu fiz pelo modelo simplificado. Então, tomem muito cuidado, além de vocês estarem obrigados a fazer pelo modelo completo, haja vista que as informações do Carnê-Leão terão que vir para a declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, o imposto de renda foi instituído no Brasil por força do artigo 31 da Lei 4.625, de 31 de dezembro de 1922. Ali, o leão começou a mostrar suas garras, começou a mostrar o tamanho da sua fome, foi necessário para o orçamento de 1923, e então nós começamos a ter o imposto de renda no Brasil, que era obrigatório para as empresas, ou seja, para os CNPJs e para as pessoas físicas. Essas regras tiveram várias modificações, são modificadas basicamente quase todo ano, no que tange a limite, no que tange a possibilidade de eu fazer determinada dedução ou não, né? Nós tivemos agora um julgamento importante, não é, doutor Augusto, no STJ, que tratou sobre a pensão, sobre os alimentos. Então, até então, quem pagava pensão e pagava alimentos, quem recebia esta pensão e recebia esses alimentos, estava obrigado a colocar como rendimento tributável e recolhia imposto sobre este recebimento. Então, isso foi agora, teve essa decisão em prol desta renda de alimentos, determinando de que não há imposto a ser recolhido. A Receita Federal até editou uma instrução normativa recomendando que quem recolheu esse imposto faça a recuperação, a restituição dos últimos 5 anos. Se você não sabe como fazer, procure a sua contabilidade ou procure uma empresa especializada que vai levar você pelo caminho mais certo e vai trazer essa restituição para você de maneira mais rápida. Nós sabemos que é comum também dentro da atividade da pessoa física, não só da atividade do notário e do registrador, que eventualmente se pague pensão, né? Então, quem recebeu essa pensão, beneficiário dessa pensão, vai ter que fazer esse pedido de restituição, para notar que de 1922 até hoje, muita coisa mudou. O que não mudou é que nós temos que recolher o nosso imposto de renda, né? Então, o leão está aí, o Carnê-Leão e o grande leão que está aqui com muita fome para a declaração de imposto de renda da pessoa física. O que você precisa? Você não deve recolher imposto? Você acha que as empresas de consultoria estão aqui para que você não recolha imposto? Muito pelo contrário. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para que você recolha o imposto da maneira mais correta. Talvez você tenha uma redução desse imposto, e esta redução desse imposto vai da percepção do profissional tributário, que vai indicar a melhor regra tributária para o seu recolhimento, porém legal, né? Tome muito cuidado para que vocês não troquem um possível recolhimento de imposto por uma possível ação penal que vai complicar a sua vida. Mas o que nós percebemos nesta caminhada, especialmente dentro desse setor de cartórios, é que vocês recolhem impostos desnecessários. Não conhecem a regra, muitas vezes são mal assistidos nessa questão tributária, e aí o recolhimento é muito, muito grande. Nós fomos buscar, doutor Augusto, no começo dessa nossa caminhada aqui com as serventias, em um colega de vocês, inclusive de Santa Catarina, em que
na análise que nós fizemos, nós encontramos quase 2.400.000 reais em despesas recuperáveis dos últimos 5 anos. Ou seja, esse colega, por orientação, por algum tipo de informação, deixou de utilizar despesas nos últimos 5 anos que eram dedutíveis no seu livro caixa do imposto de renda. Qual é a percepção que nós estamos acostumados a ver aqui de vocês? Percepção de instrução normativa e solução de consulta. Muitos colegas fazem consultas para a Receita Federal e essas consultas, normalmente, elas vêm em desfavor da classe e acabam virando regra tributária e não encontram amparo legal em lugar nenhum. Então, tomem cuidado, façam consultas para profissionais da área, para empresas sólidas na área tributária, que possam orientar vocês num sentido do melhor aproveitamento tributário. Ninguém aqui quer que vocês cometam crimes e não paguem impostos. Nós queremos sim que vocês recolham da melhor forma e, se possível, no menor valor. Então, terminando, né, fazendo um final aqui da declaração de imposto de renda de pessoa física, nós podemos tratá-la assim como uma declaração de ajuste anual que seja a declaração de imposto de renda de pessoa física. Porque tudo que aconteceu durante o ano, no nosso Carnê-Leão, em outros recolhimentos que nós tivemos, outras retenções, serão ajustados pelo recolhimento da declaração de imposto de renda da pessoa física. Dito isso, vamos passar aqui para o diagnóstico financeiro. É importantíssimo para você que vai chegar na serventia e para você que é oficial e que ainda não procurou fazer utilizar aí as ferramentas de Excel ou ferramentas disponíveis no mercado para que você faça um raio-x das finanças da sua serventia. Ah, mas eu faço isso na minha serventia todo dia, eu tenho conhecimento. Não, você tem uma planilha, você tem um controle, essa planilha te oferece percentuais sobre a tua receita, ela diz o quanto variou de um mês para o outro, quanto cada despesa representa da tua receita. Você faz isso diariamente, você acompanha isso mensalmente, você acompanha essa evolução de maneira consistente na sua gestão? Então, por que isso é muito importante? Gente, o próprio implantação do PQTA, quando você fala em PQTA, o que ele fala? Qual que é o primeiro lugar que você tem que ir? Financeiro. Então, PQTA, o Prêmio de Qualidade Total da Noreg, que eu super indico que toda a serventia deveria buscar esse prêmio de qualidade total, porque isso traz um grande avanço na gestão, não só da serventia, mas do setor de maneira geral, não é, doutor? Então, tenha clareza do seu faturamento. Destaque saldos a receber, sabe quanto você gasta com competências, enumere outras despesas, identifique quanto custa o seu estoque e acompanhe o resultado final. Estoque, Evandro? De novo, você vem com nome empresarial, você vem com nome de CNPJ, estoque? Ué, lá na sua serventia, você tem estoque de material de escritório, material do dia a dia, né? Eu tenho custo? Claro que você tem custo. Você não tem custo com a aquisição do selo? Você não tem custo com as suas obrigações perante ao TJ? Claro que você tem. Onde é que você registra isso? Como é que você controla isso? Aonde você está computando esse custo? Será que você não está maquiando um pouco o resultado da sua serventia? Então, novamente, nós vamos falar aqui que, neste caso, né, nós indicamos que seja elaborada uma planilha contendo todos os dados levantados na serventia, todos os dados levantados na serventia. E, de preferência, que seja feita ou acompanhada por um profissional capacitado, pois ela será o ponto de partida para a sua gestão na serventia. Então, para você que está chegando agora, não pense que você está tendo um gasto a mais, uma despesa a mais.
Você precisa procurar investimentos que lhe tragam resultado. Então, procure sim o profissional capacitado que vai montar essa planilha, que vai lhe indicar um sistema que realmente vai fazer a diferença na sua gestão. E por que a gente faz gestão? Para ter resultado. Eu tenho uma serventia pequenininha. Fatura, vamos lá, não vamos dizer assim tão pequena, né? Mas vamos lá. Fatura R$100 mil por mês. E eu vou fazer minha audiência de escolha. Eu penso comigo, puxa vida, R$100 mil por mês, tem a outra que fatura 300. Mas essa que fatura 100 por mês, ela tem um custo e uma despesa que eu já mensurei, que eu trabalhei, que eu fiz a gestão, de R$20 mil. Qual é o meu resultado? 80. A outra de 300 tem 260. Qual é o meu resultado? 40. Qual serventia que é melhor? A que é maior ou a que tem o melhor resultado, o melhor desempenho? Então, reflitam sobre isso. E é obviamente que o resultado da sua serventia depende da sua gestão. E a sua gestão depende de números. Para vocês que estão chegando agora, eu trago aqui mais uma informação. Para vocês que já estão neste mercado, já estão nesta carreira, para você que está chegando agora, nós temos aqui a influência da LGPD. Sim, ela é obrigatória. Houve várias discussões se era aplicável ao cartório, porque nós temos a responsabilidade com a publicidade do ato. Quero dizer para vocês que tudo isso foi vencido, viu? Aliás, foi criada uma comissão muito competente que trabalhou no provimento 134 e a gente sabe que ele está em constante evolução, terão evoluções, mas a LGPD é uma realidade. Então, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem como principal objetivo assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários, por meio de práticas transparentes e seguras, garantindo direitos fundamentais dos usuários. Espera-se que, com a entrada em vigor da LGPD, seja uma mudança cultural das empresas em relação à coleta indiscriminada de dados pessoais e, igualmente, a utilização desses materiais. Hoje, o cartório ele é um grande... como é que nós vamos dizer assim? É um grande cofre destes dados. Eu diria que praticamente tudo que acontece na vida das pessoas com certa relevância passa pelo cartório. Então, a guarda desses dados, como que vocês vão tratar essas informações lá, é muito importante. Então, depois de muitas indas e vindas sobre a LGPD, se entraria em vigor, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, para as empresas de maneira geral. Porém, a devida regulamentação para as serventias extrajudiciais ocorreu com a publicação do provimento 134 do CNJ, de 24 de 8 de 2022, o qual estabeleceu prazo, veja bem, 24 de 8 de 2022, estabeleceu um prazo de 180 dias para a adequação das serventias, né, à LGPD. Existe uma classificação para as serventias. A LGPD é um outro assunto que, se nós tivermos que falar, não é, doutor Martinelli, nós temos que fazer uma outra live para falar de LGPD. Mas abrangendo, eu estou falando isso aqui porque quem está chegando agora não está isento deste prazo estabelecido pelo provimento 134. Vai precisar implantar a LGPD. Então, as correições que virão a partir de fevereiro do próximo ano vão certamente estar focadas quanto à implantação da LGPD e o provimento 134. Quero chamar a atenção de novo de vocês para aquilo que vocês precisam analisar sobre valor, preço, o que vale a pena, o que não vale a pena. A LGPD, ela traz pesadas multas. E eu faço uma pergunta para você. Você é um profissional capacitado
você fez vários cursos, você foi treinado, você conhece ipsis literis como implantar LGPD? Porque se você não conhece, procura quem conhece. Fazer essa implantação de forma caseira pode e irá, guardem o que eu estou dizendo, podem e irá trazer várias multas. O prejuízo vai ser maior do que o ganho imediato de fazer essa implantação de forma caseira. Então, existem ferramentas hoje, várias ferramentas no mercado, que indicam como você fazer isso, mas a responsabilidade no compliance que eu tenho que fazer para implantar LGPD é tão grande, a responsabilidade civil é tão grande, que vale a pena você pensar e talvez procurar uma empresa que possa lhe dar essa assessoria e possa fazer essa implantação de maneira que você não acabe incorrendo aí em pesadas multas, em vários prejuízos que venham até inviabilizar talvez a continuidade sua no setor ou da sua própria serventia. Motivos para fazer a implantação da LGPD. Primeiro, porque ela é obrigatória. Vantagem reputacional. É uma das grandes coisas que a LGPD tentou trazer. Segurança jurídica e competitividade. É óbvio que eu me sinto muito mais seguro em estar dentro de um ambiente que respeita a LGPD, que tem mecanismos para proteger os meus dados pessoais. Porque nós, enquanto pessoas, procuramos durante muito tempo ter os nossos dados expostos, a nossa vida cada vez mais expostas. E vai chegar o tempo que a gente vai gastar muito dinheiro para recuperar a nossa privacidade. A LGPD é um artifício que vem a proteger determinados dados. O provimento 134, a própria lei da LGPD, essas multas, será que isso vai ser aplicável? Será que não vai ser? Eu acho que no caminhar, né, doutor Martinelli? As laranjas vão dar uma acomodada, muita coisa vai ainda mudar. Mas a realidade hoje é obrigatoriedade. Mesmo porque você não pode confundir a publicidade do ato com a informação pessoal. Exatamente. E essa confusão acontece. Muito. Publicidade do ato e informação pessoal. Nós tivemos aí um caso amplamente divulgado pela mídia, rapidamente, para trazer para vocês, que foi o caso do Eduardo Bolsonaro, né? Que pediram lá uma certidão e o oficial, obviamente, fez a leitura do que ele deveria divulgar ou não e tarjou em preto o nome, os dados pessoais. Quer dizer, ele deu a publicidade do que era o ato, qual que era o imóvel, mas dados específicos da negociação e dados específicos pessoais não foram demonstrados. Então, a imprensa, como era uma pessoa pública, tentou fazer aí um carnaval em cima, mas, né, respeitada a LGPD, inclusive posso dizer que até o nome desse oficial e do cartório foi preservado do que se isso tivesse virado um escândalo nacional ou um sensacionalismo, enfim, qualquer coisa que pudesse ter se originado de um dado obtido dentro de uma serventia. Então, importantíssimo a questão da LGPD. Estamos chegando ao final aqui, né? Vamos fazer um foco no cartório, um resumão. Então, um fato relevante é que a serventia deve ter as despesas separadas das despesas do seu oficial, até para um melhor controle, como bem disse aqui o Dr. Martinelli, ou seja, para uma boa gestão, controle das finanças. Aconselhável é que tenhamos contas distintas, pois assim é muito fácil e prático controlar os pagamentos e os recebimentos que entram no cartório. Atrelado a essa informação, algo muito importante é que o controle financeiro que o oficial precisa ter do cartório, isso pode ser feito através de um sistema. Vocês vão conhecer vários sistemas e quem está aí também vai entender e vai, enfim, escolher qual que seja o melhor, né? Que deve ser alimentado com informações mês a mês dos gastos que a serventia possui, assim como uma análise anual de quanto o cartório gastou, ou enfim, teve essa evolução patrimonial, ficando mais fácil visualizar possíveis crescimentos e lucros eminentes. Este é um dos inúmeros motivos pelo qual todos os cartórios deveriam investir em uma consultoria, em uma contabilidade especializada que possa lhe trazer esses números. Atenção,
Devemos salientar que, caso a serventia precise de investimentos iniciais, como aquisição de imóveis, maquinários ou qualquer tipo de benfeitorias a ser realizado na serventia, pode agregar valor e gerar possíveis aumentos na lucratividade. Claro, nós falamos aqui agora que você vai implantar o seu modelo de gestão. Falamos que nós estamos vendo o setor caminhar para uma desinstitucionalização. Aprendi essa palavra difícil de falar, mas lá no evento do IRIB, né? Quando falou, um dos palestrantes falou dessa palavra, eu captei ela, né? Por quê? Porque realmente ainda tem muitas pessoas que têm um certo desconforto de ir a um cartório, né? E tem muita gente que ainda visualiza o cartório como um ente público. Então, assim como nós vemos serventias fantásticas que têm o foco no cliente e que, por isso, cada vez mais aumentam os seus resultados, porque são diferentes, porque tem uma gestão diferente, tem mobiliário diferente, o cara se sente bem em chegar em determinado lugar. Então, sim, caso você faça investimentos, encare isso como um investimento que vai trazer resultado, que vai melhor acomodar o seu cliente e ele vai ter vontade de voltar ou de indicar que determinado ato seja feito na sua serventia. Outro assunto muito importante e necessário para uma boa gestão da serventia é o que diz respeito à informação de receita e despesa, como nós amplamente falamos aqui, na questão do Carnê-Leão, se dá pelo recolhimento mensal, não esquecer isso, recolhimento mensal obrigatório e pela totalidade, tá? O valor mensal das despesas, ele está limitado à receita mensal recebida da pessoa física ou jurídica decorrente dessa atividade, sendo permitido o cômputo do excesso nos meses subsequentes até dezembro, não podendo ser transportado para o ano seguinte. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui é uma aberração jurídico-contábil, doutor Augusto, que nós vemos nesta regra. Ou seja, se eu tenho despesas maiores que são dedutíveis, ou se eu tive e que eu preciso compensá-las no mês seguinte, primeiro, eu tenho que zerar todo mês. Eu não tenho direito a essa restituição. Segundo, que de um ano para o outro, o que acontece? Eu não posso mais utilizar. Ah, mas o que isso tem a ver, Evandro? Veja bem, a gente é cartório, a gente é pessoa física. Vocês tiveram acesso, isso também é um assunto para uma outra live, à Instrução Normativa 94, que diz que tudo que entra na serventia, não importa se é emolumento, se é resultado, se é repasse, como bem disse o doutor Martinelli sobre os repasses, a Instrução Normativa 94, a Solução de Consulta COSIT 94 diz que eu devo recolher o imposto sobre todos esses valores que entraram no cartório. E se eu repassar no mês seguinte, eu tenho que fazer a restituição no mês seguinte. E se for em dezembro para janeiro? Morri com esses valores que não são receita e que são repasses? A declaração de imposto de renda, hoje, não controla saldo credor. Então, se você não tiver um controle aqui para você buscar esse seu direito, você vai perder. Então, importantíssimo, eu coloquei esse tópico justamente para provocá-los de que cada vez mais que nós adentramos no assunto, mais nós vemos a funcionalidade desta contabilidade específica para o cartório e aonde ela vai em controles que hoje, pelos modos oficiais, a gente não conseguiria controlar. Por isso a importância de fazer os registros, de ter os controles, porque a hora que você recebe um adiantamento que você vai repassar para o registrador de imóveis, se você puser numa conta só, você vai pagar o imposto em cima daquilo, porque você não vai ter como justificar. Depois você recebe nos emolumentos uma parte que você repassa para a Defensoria Pública. Se você não tiver o controle, você vai ser tributado em cima daquele percentual que é destinado por lei à Defensoria Pública. É assim os impostos municipais, incidentes e operação. Então é fundamental. Olha aí, mais um gatilho aqui,
de quem conhece profundamente o dia a dia de vocês. E dizer mais uma vez que vocês são tributados como pessoas físicas, a opção pelo tipo de declaração é irretratável, e aqui eu trouxe um exemplo, um modelo, doutor Martinelli, daquilo que nós criamos dentro do nosso escritório. Isso aqui não existe. Nós criamos um tipo de contabilidade. Então, aqui está meio distorcido, mas depois, se alguém quiser conhecer isso melhor, entre em contato com o escritório, entre em contato conosco, que nós vamos demonstrar. Isso aqui é um DRE mensal. Esse DRE é extraído e ele faz uma análise de quanto cada despesa dessa daqui representa do resultado. Então, como é que eu tenho o resultado? Eu tenho um resultado antes do carnê-leão, aí eu vou ter o carnê-leão, a minha despesa com o carnê-leão, e depois o resultado final da serventia, que deve estar computado, enfim, com essas informações fidedignas que vocês devem passar para a contabilidade. Nós temos aqui, nós trouxemos de 2 meses, né? E aqui nós temos, então, um relatório desse, de DRE, em que ele faz uma análise vertical. Quando eu tenho 2 meses, eu quero fazer uma análise agora, já demonstrei o mensal, quanto representa de cada receita, e agora quanto que ela variou de um mês para o outro. Isso é fundamental. Eu ter na minha mão um controle de saber por que essa despesa este mês foi tão alta, por que a variação foi tão alta, o que aconteceu? Foi lançado errado? Foi informado errado para a contabilidade? Ou eu preciso ter um olhar melhor aqui, porque estou vendo uma variação fora do normal. E aqui o balanço patrimonial que nós criamos, que ele controla o ativo, o passivo. No ativo nós vamos ter o caixa, que é efetivamente o que é o dinheiro lá da sua serventia. Nós vamos ter a conciliação bancária, tudo que passou pelo banco. No imobilizado nós vamos controlar efetivamente o imobilizado da serventia com a devida depreciação. Criamos um modelo de despesa de exercício seguinte para que a gente pudesse controlar o passivo também. E dentro dos investimentos iniciais, a gente controla, então, como um patrimônio líquido, a variação desse patrimônio dentro de uma serventia. Isso aqui é coisa da Legal Ad Extra. Nós temos esse relatório porque nos debruçamos lá em estudos e entendemos assim. Entendemos que essa contabilidade é necessária para o cartório? Entendemos como fazer. Então, nós pegamos ali uma expertise que nós já trazíamos de setores regulamentados e criamos esses relatórios. Por fim, meus amigos, quero novamente parabenizar, agradecer a presença de todos vocês, né? Todos que estiveram aqui pessoalmente, o pessoal que está online nesta sexta-feira. Dizer que desejo boa sorte, sapiência na escolha da serventia. Dizer que nós estamos aqui junto com a Noreg Paraná, somos parceiros, queremos trazer para vocês esta medida de resultado, esse melhor controle, né? E a Noreg está aqui para trazer para vocês, então, essa atividade, né? E essa representatividade. Se nós tivermos alguma pergunta agora, está na hora de... Bom, nós temos uma pergunta aqui. Bom dia, doutor. Qual o seu principal conselho para quem está envolvido no processo decisório das serventias? Bom, a principal coisa que nós temos para trazer para vocês sobre essa pergunta é que é assim, nós estamos no final. Eu acho que você já vem há muito tempo construindo uma planilha, construindo uma análise dessa serventia. Por isso que a gente acabou falando aqui de como isso é fundamental.
Eu já vejo. De como isso é fundamental, como ter esses números, como ter catalogado esses números, como esses números sendo auditáveis poderiam ajudar vocês. Mas neste momento, eu acho que vocês devem pegar essas planilhas. Quem contratou alguma consultoria para certificar os números, eu acho que certificar os números da melhor maneira possível é um caminho pela Receita. Claro que você vai ter que pensar em situações demográficas, se você tem filhos, se eles vão estudar, se você está perto de escola, se você está perto de aeroporto, mas o mais importante é que você tenha feito previamente essa classificação. Bom dia a todos. A sugestão assim de bate-pronto é que faça uma análise da receita e das despesas todas dos últimos meses, pelo menos dos últimos 6 meses, para, como o doutor Evandro falou, poder você perceber, inclusive, eventuais índices de recuperação, como ele também mencionou. Então, se você olhar os últimos 6 meses, né, para ter uma resposta bem objetiva ali, você com certeza vai poder fazer a melhor análise sobre a sua escolha. Obrigado. Então é isso aí. Acho que sobre a serventia, o principal questionamento é esse, né? Fazer a análise, estabelecer quais são os critérios da sua análise, né, doutor? Para que a gente possa, então, dizer, muitas vezes as pessoas vão escolher não pelo resultado ou pelo faturamento da serventia, mas por onde ela está localizada. Então, é uma decisão, como diz o professor André Vilaverde, familiar. Então, converse com a sua família, converse com o seu próprio eu, aquilo que você espera, e isso pode ser uma decisão para a vida, mas pode ser uma decisão também que daqui a pouco você participe de uma remoção. Solução COSIT. Vale como regra geral? O repasse entra como receita e sai como despesa dedutível? Dr. Denis, o que é a solução COSIT? Em primeiro lugar, solução COSIT é uma consulta que foi feita para a Receita Federal, foi encaminhada a um conselho, e a COSIT é uma comissão que ela diz o quê? Como a lei deveria e deverá ser interpretada. Então, é uma consulta, é uma solução de consulta que tem o viés de interpretar a lei e dizer assim, ó, a lei deve ser aplicada desta forma. Destacar que nós temos uma outra visão e é o que nós temos feito, né, transferido aí para os nossos pais. Doutor Augusto aqui fez essa intervenção muito importante, dizendo que, lógico, pelo lado deles, isso não é lei. É como a Receita entende que tem que ser interpretado a lei. Por isso que uma boa consultoria pode levar você a um entendimento diferenciado, desde que você tenha controle efetivo para poder fazer frente a esse questionamento, à solução de consulta. As despesas estão somente no cartório, no livro ou está disponível na internet? Bom, o que nós podemos dizer aqui no caso do Paraná, nós temos o sistema Hércules, né? E no sistema Hércules, obviamente, tem algumas despesas. Agora, o que vocês precisam entender é que certificar essas despesas, muitas vezes você tem que ter outros dados. Nós aqui analisamos vários outros dados quando nós demos consultoria para alguns futuros delegatários, né? Por quê? Você precisa certificar isso, né? Uma serventia que passou muito tempo sobre uma interinidade, existem vários senãos, né, doutor Martinelli? Serventia, por exemplo, que ficou meio parada no tempo, serventia que não houve, então, um investimento específico para o cliente acabou migrando para outra serventia. São, enfim, várias situações que podem distorcer os números que efetivamente muitas vezes você está vendo. Isso não quer dizer que os números que estão apresentados no TJ são incorretos, mas eles precisam ser certificados. Eu
vou fazer um gancho novamente aqui para uma fala do Dr. André Vilaverde. É importante a despesa? É importante a despesa. É importante o resultado da serventia? É importante o resultado da serventia, mas entenda que você vai para essa serventia e vai implantar o seu modelo de gestão. E dentro do seu modelo de gestão, você vai reduzir essas despesas, vai melhorar os investimentos e vai trabalhar para que esta serventia realmente traga os resultados esperados para a sua delegação, para a sua gestão. Então, é importante, se você puder certificar esses dados, o mais próximo da realidade é importante, você vai fazer uma escolha mais assertiva? Sim. Mas é fundamental? Acho que tem outras coisas que precisam ser analisadas daí, com relação ao seu estabelecimento. Mais alguma pergunta, Jaque? O doutor Sérgio está participando dessa também para dar um abraço para ele. Doutor Sérgio, um abraço para o doutor Sérgio. Então, um abraço, né, ao doutor Sérgio, um abraço a todos vocês. Muito feliz mesmo por esse primeiro evento que nós estamos fazendo junto com a Noreg do Paraná. Entendo que foi, espero que tenha sido, né, muito esclarecedor para vocês sobre a função da contabilidade na vida das pessoas, no negócio das pessoas, por que ela deve ser aplicada e que vocês procurem, então, a partir daí, na sua própria serventia, fazer a mudança que você espera que o setor venha a acompanhar. E conte com a Noreg, porque a Noreg ela é sabedora de todos essas lacunas e ela trabalha sempre no sentido não de piorar para você, não de criar regulamentações absurdas, não, mas de criar regulamentações que possam trazer mais confiança, maior resultado e maior aplicação de resultado para os seus associados. Então, da minha parte, pessoal, o que eu tinha era isso. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado à Noreg. Passo a palavra agora para o Dr. Martinelli e passo aqui para o meu sócio, Dr. Antônio Augusto, que faça uma finalização aqui desta fala que eu fiz agora pela manhã. Um abraço, obrigado a todos. Também bem rapidamente, o Dr. Evandro é realmente uma pessoa, um ponto fora da curva. Ele tem assim um conhecimento profundo e ele até foi modesto nas exposições aqui, porque nós temos assim um arsenal criado principalmente pela cabeça dele, espetacular para melhorar a vida dos registradores. Isso é verdade, eu venho acompanhando e nós damos o suporte no nosso escritório no que diz respeito às necessidades jurídicas, né? Mas um pontinho só para vocês levarem em consideração é o seguinte: aproveitamento das despesas é um dos itens menos observados pelos nossos colegas de cartórios. Então, deixo essa frasezinha final aqui, porque eu tenho certeza que nós podemos, assim, ter muito melhores resultados no futuro. Agradeço a oportunidade, agradeço a Noreg, agradeço ao Dr. Martinelli e ficamos à plena disposição dos colegas todos. Da minha parte, representando a diretoria da Noreg, nós temos uma academia de direito notarial, de especialista, de expert nas matérias, e que estará editando livros, estará podendo orientar, junto com os consultores, as atividades que envolvam notários e registradores. Eu peço aos colegas, agentes delegados que estão sendo transferidos de cidades, que atualizem o seu cadastro junto à Noreg, através do site anoregpr@anoregpr.org.br. E aos novos delegatários que estarão escolhendo os seus ofícios, que também nos mandem um e-mail atualizando os seus dados para que nós possamos enviar as fichas de filiação e que vocês possam usufruir, através da filiação à Noreg, dos benefícios que a gente pode proporcionar
para vocês todos. Muito obrigado, a Noreg agradece a atenção de todos e deseja a todos muito sucesso. Obrigado à ADEC pela disposição em trabalhar a favor dos cartórios via associação. Obrigado.